Direito Processual Penal, Princípios da Ação Penal. Continuando o estudo dos princípios específicos, ainda falando sobre os princípios em relação à ação penal pública, continuando o estudo do princípio da obrigatoriedade, vamos falar agora sobre algumas exceções ao princípio, que conforme já observamos, pelo princípio estar inscrito em uma lei que tem status de lei ordinária, pode ser alterada também por lei ordinária, o que motivam as exceções criadas. E o principal motivo para essas exceções é a mitigação do princípio da obrigatoriedade, tendo como principal objetivo a ressocialização do criminoso ou do ofensor. E iniciando as exceções, temos a transação penal, também conhecida como obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, que diz: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Lembrando que, nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz ainda poderá reduzi-la até a metade. Portanto, se trata de um acordo entre o ofensor e o ofendido, em que o Ministério Público propõe ao juiz, oferecendo ao ofensor a restrição de direitos e ou a multa. Outra exceção seria o acordo de leniência, também chamado de acordo de brandura ou doçura, nos termos do artigo 87 da Lei 12.529, que diz que nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 8.666 e os tipificados no artigo 288 do Código Penal, a celebração de acordo de leniência nos termos dessa lei determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Dessa forma, sendo aceita a colaboração nos crimes contra o sistema financeiro, haverá a suspensão da prescrição e impedirá a proposta de denúncia por parte do Ministério Público. Temos ainda o parcelamento do crédito tributário, nos termos do artigo 83, parágrafo 2º da Lei 9.430. E o parágrafo 2º afirma que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput durante o período em que a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Dessa forma, se for antes da denúncia, haverá a suspensão da prescrição e a suspensão da pretensão punitiva. Portanto, impedirá a denúncia da mesma forma. Temos ainda a colaboração premiada, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 12.850, que é a lei que regulamenta os crimes de organização criminosa. E o parágrafo 4º informa que, nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Observe que, nesse caso, não há obrigatoriedade. O Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia, portanto, ele pode oferecer a denúncia também. E como foi visto, deve haver a colaboração efetiva e a pessoa não pode ser o líder da organização e tem que ser o primeiro a prestar a colaboração. Daí, então, o Ministério Público poderá deixar de denunciar. Não significa que ele é obrigado. Por fim, temos uma última hipótese, que é o termo de ajustamento de conduta em crimes ambientais, ou o termo de compensação ambiental, nos termos do artigo 79A da Lei 9605, que é a lei que trata dos crimes ambientais. E ela fala que, para o cumprimento do disposto nessa lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela
construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. E nesse caso temos duas correntes distintas. Uma primeira corrente, que é doutrinária, dizendo que no caso de assinatura de termo de ajustamento de conduta, não haveria possibilidade de haver denúncia por perda do interesse de agir. E como estudamos, o interesse de agir tem três elementos distintos: a necessidade, a adequação e a utilidade. E a utilidade diz respeito à eficácia da medida utilizada, conforme já estudado. Portanto, perde a utilidade, conforme a doutrina, não haverá como haver a possibilidade de denúncia. No entanto, conforme a jurisprudência, primeiramente, o termo de ajustamento de conduta não impede a denúncia. E o motivo principal é que o termo de ajustamento de conduta, é um mero acordo civil administrativo, que inibe basicamente a continuidade do dano. E esse é o entendimento tanto do STF como do STJ, como também está disposto na lei, no artigo 146, parágrafo 7 do decreto 6514, que foi incluído agora em 2017, que diz que o termo de compromisso terá efeito nas esferas civil e administrativa. Portanto, não existe efeito legal para a esfera penal. Já com relação ao STF, temos esse habeas corpus 86361 de 2008. E esse julgado afirma que o trancamento da ação penal em habeas corpus, impetrado com o fundamento de ausência de justa causa, é medida excepcional que, em princípio, não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra fatos que, mesmo em tese, constituem crime. Dessa forma, o fato de o paciente haver firmado termo de compromisso de recuperação ambiental e noticiado o processo administrativo em curso consubstanciam circunstâncias insuficientes para, de plano, excluir a tipicidade da conduta imputada ao réu. Já com relação ao STJ, temos esse habeas corpus 187043 de 2011, e ele afirma que a assinatura do termo de ajustamento de conduta com reparação do dano ambiental são circunstâncias que possuem relevo para a seara penal a serem consideradas na hipótese de eventual condenação, não se prestando para elidir a tipicidade penal. Dessa forma, é pacífica a questão no STF e no STJ. De outra sorte, o termo de ajustamento de conduta também impede a ação civil pública, incluindo ainda, nas hipóteses acima, a solução integral, mitigando o dano ao meio ambiente. Teremos, conforme esse recurso especial 1524466 de 2016, a impossibilidade da ação civil pública. E esse julgado fala: assim dispostos os fatos, verifica-se que, havendo solução integral da demanda ambiental a partir do direito penal reparador, por meio de ato perfeito e acabado, representado pelo Instituto da Transação Penal da Lei 9.099, personificação exata da segunda velocidade do direito penal, não há justa causa para o ajuizamento da ação civil pública, porquanto, ao que se vê, está claramente esvaziada a pretensão do IBAMA em desconstituir o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Portanto, havendo o termo de ajustamento de conduta, não está impedida a denúncia, no entanto, estará impedida a ação civil pública caso haja solução integral da degradação ao meio ambiente.